Eles são a ponta da lança, a sombra por trás de cada embarcação de desembarque. Os olhos invisíveis bem no fundo do território inimigo. Por quase 70 anos, os fuzileiros de reconhecimento de força operaram onde poucos ousam ir, bem atrás das linhas inimigas, nos ambientes mais perigosos e implacáveis da Terra. Com a missão de coletar informações críticas, os fuzileiros de reconhecimento de força infiltram-se silenciosamente em litorais hostis, selvas densas, desertos áridos e montanhas acidentadas. A missão deles é observar, relatar e, quando necessário, atacar com precisão e rapidez. Eles são os olhos e ouvidos das forças expedicionárias dos fuzileiros navais, preparando o campo de batalha para as unidades que vêm em seguida. Diferente do reconhecimento convencional, o reconhecimento de força vai mais fundo, avança mais à frente e permanece por mais tempo, muitas vezes em completo isolamento, contando com sua habilidade, furtividade e pura determinação. Suas operações vão desde vigilância secreta e aquisição de alvos, até reconhecimento anfíbio e incursões de ação direta. Cada missão exige resiliência mental, resistência física e expertise tática, desenvolvidas em um dos treinamentos mais rigorosos das Forças Armadas. Sua história começa nas sombras da Guerra Fria, forjada pela necessidade em uma época em que a tensão global exigia um novo tipo de fuzileiro naval, capaz de operar perfeitamente no mar, em terra e pelo ar. Das densas selvas do Vietnã aos desertos do Oriente Médio, os fuzileiros de reconhecimento de força muitas vezes foram os primeiros a entrar e os últimos a sair, fornecendo informações cruciais e executando missões de alto risco que frequentemente decidem o desfecho de batalhas maiores. Eles operam no silêncio da noite, movendo-se sem serem vistos ou ouvidos, muitas vezes contando apenas com uma bússola, sua inteligência e uma determinação feroz de sobreviver. Suas ações são calculadas e precisas, voltadas para reunir informações valiosas aos comandantes ou sabotar os planos inimigos antes da batalha. Eles podem não ser conhecidos, com ações frequentemente passando despercebidas, fora de relatórios confidenciais e lendas sussurradas. Mas no mundo das operações especiais militares, sua reputação é formidável. Seu treinamento é implacável e sua determinação inquebrável. Esta é a história da Força de Reconhecimento, os fuzileiros navais que exploram as sombras, moldam o campo de batalha e desaparecem como um fantasma na noite. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. As origens da Força de Reconhecimento remontam à Segunda Guerra Mundial e à Guerra da Coreia. Elas surgiram com o grupo de observação e os batalhões de assalto dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, criados em 1942 para coletar informações de praias inimigas e apoiar desembarques anfíbios no Pacífico. Essas unidades evoluíram e se expandiram para a Companhia de Reconhecimento Anfíbio, atuando em Abimama, Tinian, Iwo Jima e Okinawa, onde realizaram reconhecimentos e levantamentos hidrográficos essenciais para planejar os desembarques. Após a Guerra da Coreia, nos tensos primeiros anos da Guerra Fria, os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América se viram repensando como lutariam na próxima guerra, que talvez não se parecesse com as campanhas de salto de ilha do Pacífico, mas sim exigisse precisão silenciosa, inserção rápida e a capacidade de operar muito além das linhas de frente. A partir dessa nova forma de pensar, nasceu o reconhecimento de força. Em julho de 1957, a primeira companhia de reconhecimento de força foi oficialmente criada em Camp Pendleton, sob comando do tenente-coronel Bruce F. Myers. Essa unidade foi criada para servir como os olhos e ouvidos da Força de Fuzileiros Navais da Frota
em nível operacional e estratégico, operando não apenas à frente da infantaria, mas muito além dela. Enquanto as unidades de reconhecimento de divisão faziam vigilância tradicional, geralmente com apoio de artilharia, o reconhecimento de força era para reconhecimento profundo, avançando 50 quilômetros ou mais em território inimigo, muitas vezes sem apoio ou sem que forças amigas soubessem. Historicamente, um batalhão de reconhecimento podia reunir companhias de reconhecimento de força e de reconhecimento de divisão padrão, mas o reconhecimento de força atuava mais profundamente no território inimigo, para atender ao Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais, Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais. Dois tipos de missões definiram a identidade tática do reconhecimento de força. As operações verdes, ou reconhecimento profundo, enfatizavam a furtividade, observação e relato das condições do terreno inimigo, frequentemente realizadas de forma leve e rápida. As patrulhas avançavam além do alcance do fogo naval ou artilharia, coletando inteligência, estabelecendo zonas de lançamento, praias de desembarque ou avaliando danos após ataques. Em contraste, as operações negras envolviam ação direta, incursões limitadas, interdição marítima e missões de abordagem, busca e apreensão, ou visit, board, search and seizure, tendo como alvo embarcações ou infraestrutura crítica. O Force Recon tinha a função de resgate de reféns, mas ela foi transferida para outras unidades Special Operations Command dos fuzileiros navais. Durante a Guerra do Vietnã, o Force Recon já exercia ambos os papéis. Patrulhas de inteligência K-Hole infiltravam-se no território inimigo e operações Stingray mudavam para ações ofensivas sempre que havia oportunidades. A versatilidade para alternar da observação para a ação em pouco tempo tornou-se uma marca registrada do ethos do Force Recon. Notavelmente, tornar-se um fuzileiro Force Recon continua sendo um dos caminhos mais exigentes no serviço militar dos Estados Unidos da América. Os candidatos devem concluir o treinamento de infantaria como atiradores O-311 ou, em casos raros, transferir-se de outras especialidades militares, MESs, após aprovação em triagem de reconhecimento. Depois, há o Programa de Treinamento e Avaliação de Reconhecimento, Programa de Treinamento e Avaliação de Reconhecimento, um teste rigoroso de 5 semanas que desafia ao máximo a resistência física e mental dos candidatos com natação no oceano, amarração de nós sob pressão, navegação em montanhas, escalada e intenso condicionamento para combate. Apenas cerca de 40% passam por esse filtro para continuar. Aqueles que sobrevivem ao programa de treinamento e avaliação de reconhecimento entram no curso básico de reconhecimento ou curso básico de reconhecimento, um programa exaustivo de 12 semanas na Escola de Infantaria Oeste, com uma média de 15 horas por dia. O treinamento imerge os candidatos em operações anfíbias, inserção e extração por helicóptero, navegação terrestre, comunicações, infiltração clandestina, táticas de pequenas unidades e os fundamentos de coordenação de fogo naval e apoio aéreo aproximado. Mesmo assim, se formar no curso básico de reconhecimento não é o fim da jornada deles. Cada fuzileiro de reconhecimento O-300 e 21 recém-formado realiza treinamentos adicionais, incluindo curso básico e multimissão de paraquedismo, curso de mergulhador de combate dos fuzileiros navais e 2 semanas na escola Sobrevivência, Evasão, Resistência e Fuga, Sobrevivência, Evasão, Resistência e Fuga. Só assim o operador está qualificado para ser designado à frota. Esse processo existe para cultivar o ethos silencioso, rápido e letal que define o reconhecimento de força. No mundo de alto risco das operações atrás das linhas inimigas, a diferença entre o sucesso da missão e o comprometimento muitas vezes não está no armamento, mas sim na furtividade, na técnica precisa e na disciplina mental. Após quase 40 semanas de rigoroso treinamento, um fuzileiro Recon recém-formado está finalmente pronto e qualificado para adotar seu lema, Celes Silens Mortalis, que significa rápido, silencioso e mortal. O reconhecimento de força
teve seu batismo de fogo na Guerra do Vietnã, quando suas patrulhas de infiltração profunda transformaram a coleta de inteligência e a execução de ações de precisão. Desde meados dos anos 1960, as equipes de reconhecimento dos fuzileiros navais atuaram furtivamente pelo primeiro corpo e arredores, cruzando selvas densas, trilhas armadilhas e patrulhas do Exército Popular do Vietnã com disciplina e letalidade. Essas missões eram como as patrulhas de reconhecimento de longo alcance do Exército, mas tinham mais poder de fogo, eram maiores e mais autônomas. Equipes Long Range Reconnaissance Patrol da divisão tinham 5 ou 6 homens, enquanto patrulhas de reconhecimento de força geralmente eram formadas por 7 a 10 fuzileiros, armados e aptos a solicitar artilharia ou apoio aéreo. Uma das primeiras operações ousadas deles foi a Operação Hastings, de julho a agosto de 1966, quando o primeiro reconhecimento de força desceu de rapel no Rock Pile, uma formação rochosa isolada com vista para a zona desmilitarizada. Daquele ponto de observação, eles avistaram concentrações do Exército Popular do Vietnã, o Exército Vietnamita, e chamaram a artilharia, causando pesadas baixas. Essa estratégia, com pequenas equipes silenciosas no território inimigo, coordenando ataques devastadores, originou o conceito das patrulhas Stingray. Em 1967, o reconhecimento de força aplicou totalmente a doutrina Stingray. Pequenas unidades eram inseridas por helicóptero em território hostil para coletar informações cruciais sobre posições de tropas inimigas e rotas de suprimento. Quando eram descobertas concentrações inimigas, eles coordenavam ataques aéreos devastadores ou resposta de artilharia. Bruce Doc Norton, médico da Marinha que serviu na Terceira Força de Reconhecimento em 1969, registrou essas operações em Stingray, fuzileiros da Força de Reconhecimento por trás das linhas inimigas do Vietnã, e Diário da Força de Reconhecimento, 1969, ambos destacando a versatilidade arriscada da unidade. Seus relatos em primeira mão lembram patrulhas tensas pelo Vale Aixal, zona desmilitarizada, emboscadas, zonas de pouso sob fogo e extrações sob combate. Sua unidade recebeu uma citação de valor, sendo uma das apenas 2 unidades de fuzileiros navais a conquistar essa honraria durante a guerra. Mas, sem dúvida, a missão mais lendária de VMware. A Força de Reconhecimento do Vietnã contou com o 2º Tenente James Jim Capers Jr. entre março e abril de 1967. Como oficial comissionado, ele liderou 9 fuzileiros navais e um cachorro chamado King nas selvas próximas a Phu Loc para investigar uma base suspeita do Exército Popular do Vietnã e proteger o flanco do 3º Batalhão do 26º Regimento de Fuzileiros Navais. A patrulha encontrou 2 contatos inimigos no 2º dia, matando 22 soldados do Exército Popular do Vietnã, mas também sofrendo baixas. No último dia, uma emboscada com claymores conectadas destruiu as pernas de Capers e uma chuva de balas atingiu a equipe. Apesar dos ferimentos, ele coordenou o apoio de artilharia, aéreo e de morteiros, dirigiu a evacuação dos seus fuzileiros navais e recusou ser retirado até que todos os outros homens e o cachorro estivessem em segurança, a um grande custo para si mesmo. Capers refletiu depois, abre aspas, "Se eu fosse morrer lá no Vietnã, eu morreria lutando. Era assim que a gente lutava, você sai lutando. Você eliminava o máximo de inimigos possível, impedindo-os de lutar contra seus companheiros ou as tropas americanas." Fim de citação. Ele permaneceu consciente, continuando a coordenar as missões de fogo até a evacuação. A liderança dele salvou os 9 membros. Capers recebeu a Estrela de Prata e há um movimento no Congresso para elevar essa medalha à Medalha de Honra. Essas patrulhas exigiam engenhosidade. As equipes usavam minas Claymore, artilharia posicionada, abrigos reais e falsos e fios de sinalização silenciosos para evitar detecção e confundir rastreadores do Exército do Vietnã do Norte. O capitão George Digger Odell, líder de equipe, registrou a troca de posição ao anoitecer e viu o Exército Popular do Vietnã vasculhar o local vazio à noite, comprovando que sua estratégia de engano funcionou.
As missões do Force Recon uniam reconhecimento paciente e ação imediata. Quando detectavam grandes unidades inimigas, as equipes evitavam o confronto direto. Eles pediam fogo de apoio e se retiravam sob cobertura. Frequentemente, o papel deles mudava no meio da patrulha, de observadores para designadores táticos de alvos ou controladores aéreos avançados, unindo furtividade com força letal. Ao fim da guerra, o legado do Força Recon estava garantido. A capacidade deles de se infiltrar secretamente, permanecerem indetectáveis, coletar informações valiosas do campo de batalha e, em seguida, chamar ataques de forma eficiente mudou o paradigma da guerra na selva. Eles eram os olhos do corpo expedicionário de fuzileiros navais, batedores silenciosos que podiam trazer destruição com uma chamada de rádio. Nas densas selvas do Vietnã, o reconhecimento de força ganhou a reputação de ser pequeno, ágil e resolutamente determinado, sendo os primeiros a entrar profundamente em território inimigo e, muitas vezes, os últimos a sair após cumprir sua missão. As equipes Stingray, os LRPs, as medalhas, as perdas e as citações em nível de unidade atestam um paradoxo. Esses pequenos grupos podiam moldar operações inteiras enquanto muitas vezes permaneciam invisíveis. Após os anos turbulentos no Vietnã, o Force Recon enfrentou tanto incertezas institucionais quanto uma renovação doutrinária. A derrota no Sudeste Asiático e os cortes do pós-guerra forçaram o Corpo de Fuzileiros Navais a reavaliar sua identidade. Como observa o historiador Henry I. Shaw Jr., abre aspas, o corpo lutou para encontrar seu lugar em um cenário de defesa pós-Vietnã. Fecha aspas. Mesmo enfrentando críticos que questionavam a relevância das forças anfíbias em um contexto de Guerra Fria nuclear. No entanto, no final dos anos 1970 e início dos anos 80, os fuzileiros navais reafirmaram sua doutrina marítima de projeção avançada, especialmente a partir do mar, um conceito estratégico que enfatizava o acesso anfíbio e a dominância costeira. Durante essa grande mudança, o Force Recon foi se adaptando continuamente. Após desativação parcial, o primeiro Force Recon foi reativado em 1986, recuperando suas funções de reconhecimento profundo e ação direta. Sua retomada coincidiu com o surgimento da Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais com capacidades de operações especiais, ou Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, Special Operations Capable, em 1987, marcando a integração do Force Recon às forças-tarefa ágeis e avançadas dos fuzileiros navais. No final da era da Guerra Fria, a missão do Force Recon estava clara: conduzir reconhecimento anfíbio e em profundidade terrestre, inspecionar zonas de pouso e áreas urbanas, implantar sensores e preparar o campo de batalha para as forças expedicionárias. A unidade continuou a aprimorar capacidades pioneiras, como inserção por paraquedas, high altitude, low opening patrulhas anfíbias lançadas por submarino e rapel de helicóptero atrás das linhas inimigas. Apesar de muitas atividades da Guerra Fria ainda serem secretas, especulações e planos sugerem que o reconhecimento de força se preparou amplamente para atuar na Europa, sendo enviado ao norte da Noruega, Islândia ou Dinamarca por ar ou mar diante de ameaça soviética convencional. Exercícios como Bold Guard simulavam essas situações, posicionando fuzileiros navais e forças de reconhecimento para proteger acessos críticos ao norte. Desdobramentos específicos raramente eram confirmados publicamente, mas o reconhecimento de força era um recurso de reconhecimento em profundidade e alerta precoce no planejamento da OTAN. Em 1990, com o início da Guerra do Golfo, a unidade foi enviada para as operações Tempestade no Deserto e Escudo do Deserto. A primeira força de reconhecimento foi enviada ao Kuwait, montou postos secretos e fez patrulhas motorizadas na fronteira com o Iraque. Suas equipes de reconhecimento profundo localizaram unidades blindadas inimigas em movimento e, quando havia contato, coordenavam ataques de artilharia ou apoio aéreo aproximado, muitas vezes à distância.
Essas operações demonstraram a capacidade deles de combinar furtividade com impacto decisivo no campo de batalha. Simultaneamente, a transformação do Special Operations Command, iniciada em 1980, começou a dar frutos. Apesar de não estar totalmente sob o comando de operações especiais, o Force Recon, ao se integrar à Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais Special Operations Capable, alinhou suas táticas às normas operacionais conjuntas. A tempestade no deserto envolveu sua coordenação com operadores especiais do Exército e Marinha em missões de caça a Scuds, apoio CESAR e operações psicológicas contra tropas iraquianas. O papel do Force Recon na tempestade no deserto refletiu a evolução da doutrina do Corpo de Fuzileiros Navais. A mudança de grandes assaltos anfíbios para manobras rápidas e alvos precisos significou que as equipes de reconhecimento eram fundamentais para iniciar ataques, designar alvos e moldar o campo de batalha nas primeiras horas. Como parte da primeira Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, o Force Recon ajudou a consolidar o avanço ofensivo do Corpo de Fuzileiros Navais no Iraque. Após a tempestade no deserto, o Force Recon continuou a realizar missões de interdição marítima e extração com as unidades expedicionárias de fuzileiros navais em operações humanitárias no Timor-Leste, Somália e além. Implantações que demonstraram sua adaptabilidade e habilidades essenciais em ambientes anfíbios. Durante os anos 1980 e início dos 1990, o Force Recon passou de unidade de reconhecimento da era do Vietnã a uma força sofisticada de reconhecimento e ação direta. Sua doutrina equilibrava a observação encoberta com ataques táticos, permitindo que as MEUs fossem implantadas com confiança em ambientes austeros. Com o fim das tensões da Guerra Fria, o Force Recon fez uma transição tranquila para operações em larga escala no Kuwait e missões humanitárias ao redor do mundo, sempre definido por inserção profunda, observação precisa e a capacidade de chamar reforços quando necessário. O intervalo entre o Vietnã e a tempestade no deserto representa uma evolução crucial. O Force Recon reafirmou sua eficiência marítima, restabeleceu sua identidade de força e demonstrou valor operacional tanto em missões de combate quanto em missões não combatentes. Quando chegou a hora de atacar o Kuwait, as equipes de reconhecimento estavam mais uma vez entre as primeiras a entrar em território hostil e permaneceram até o fim do conflito. Em 20 de setembro de 2001, após os ataques de 11 de setembro, o presidente George W. Bush declarou sua guerra global ao terror, com os fuzileiros do Force Recon sendo enviados quase imediatamente. No final de 2001 e início de 2002, o MEUSOC preencheu uma lacuna crítica. Essas unidades, que continham destacamentos do Force Recon, lideraram o acesso operacional no Afeganistão. Eles realizaram ataques clandestinos e missões de reconhecimento, às vezes em terrenos pouco conhecidos pelas forças convencionais. A entrada precoce em Kandahar e as ações no Campo Rhino marcaram a transição do Force Recon da doutrina da Guerra Fria para um novo campo de batalha. A Defense Media Network relata como esses fuzileiros estabeleceram a primeira base avançada no Afeganistão. Citação: o 15º redefiniu o assalto anfíbio, partindo de navios da Marinha no Mar da Arábia do Norte para um ponto a mais de 400 milhas para o interior, o movimento mais longo e maior de uma unidade expedicionária de fuzileiros navais a partir de sua base marítima na história. Ao tomar um campo de pouso remoto a cerca de 90 milhas a sudoeste de Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, os fuzileiros navais estabeleceram a primeira base operacional avançada americana naquele país, o Campo Rhino. Fim da citação. No Iraque, o Force Recon contribuiu significativamente durante a invasão de 2003. Generation Kill, livro do jornalista incorporado Evan Wright, relata suas experiências com o 1º Batalhão de Reconhecimento, mas equipes do Force Recon também realizavam reconhecimento avançado, marcando posições inimigas e coordenando o apoio de fogo à frente das colunas blindadas. O sargento Brad Colbert
mentor do Force Recon em Generation Kill, destaca como os fuzileiros navais integraram inteligência e ataques rápidos em ambientes urbanos e desérticos. Talvez a mudança mais dramática tenha começado em 2003-2004, com a formação do Destacamento 1, comandado por um ex-oficial do 1º Recon, o coronel Robert Coates. O Destacamento 1 foi enviado ao Iraque em meados de 2004, ao lado dos Navy SEALs e da Delta Force sob o comando do Joint Special Operations Command. A equipe de 81 fuzileiros navais e 5 socorristas da Marinha foi certificada em guerra especial naval e atuou em missões conjuntas de invasão e vigilância. A conclusão do Joint Special Operations Command foi clara. Os fuzileiros de reconhecimento de força eram operadores proficientes e capazes em ações diretas e reconhecimento especial. Em 2006, o sucesso do Destacamento 1 solidificou a criação da MARSOC, o Comando de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais. As companhias de reconhecimento de força da costa leste e oeste foram dissolvidas. Cerca de 75% do pessoal formou os primeiros batalhões, 1º e 2º de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais, MSOBs, e o restante ficou em novos batalhões de reconhecimento sob as divisões convencionais dos fuzileiros navais. O papel colaborativo do reconhecimento de força com o Joint Special Operations Command, os SEALs, e a CIA se acelerou durante esse período. O Joint Special Operations Command, comandado pelo General Stanley McChrystal, foi reestruturado para priorizar inteligência conectada e cooperação entre agências. Analistas da CIA, relatórios da Agência de Segurança Nacional e imagens da Agência Nacional de Geointeligência se tornaram multiplicadores imediatos de força. Os operadores do Force Recon forneceram uma capacidade crítica de ação direta, utilizando essa estrutura inteligente de inteligência. O modelo de rede de McChrystal, que ele comparou ao estilo operacional, baseado em relacionamentos da Al-Qaeda, prosperava com pequenas equipes guiadas por inteligência, velocidade e decisões rápidas. De 2006 até o início da década de 2010, os Marine Raiders da MARSOC, em grande parte descendentes do Force Recon, realizaram reconhecimento especial e ação direta tanto no Iraque quanto no Afeganistão. O destacamento de 2007 para o Afeganistão viu elementos dos Marine Raiders comandando forças-tarefa regionais do Joint Special Operations Command, conduzindo missões de interdição de alvos e defesa interna estrangeira. Apesar de estarem incorporados à MARSOC, muitos Recon Marines mantiveram a filiação com os destacamentos da Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, especialmente em missões de interdição marítima e combate à pirataria. Técnicas de inserção anfíbia, saltos high altitude e low opening embarque em submarinos e a herança Visit, Board, Search and Seizure permanecem pontos fortes das operações especiais dos fuzileiros navais, já integrados à MARSOC, mas ainda baseados na doutrina da Força Recon. Em 2008, o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais determinou que as companhias de Força Recon fossem restabelecidas a partir do pessoal dos batalhões de reconhecimento das divisões, para apoiar as 3 forças expedicionárias de fuzileiros navais. Um oficial comandante, o capitão Antônio Mercado, durante a reativação da Força Recon após a redução da MARSOC, comentou, abre aspas, quando a Força Recon foi removida para criar a MARSOC, a Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais perdeu seu recurso de reconhecimento profundo. Reativar a companhia hoje recupera esse recurso e permite moldar o campo de batalha, inserção especial, salto, mergulho em queda livre e planagem de alta altitude. Para a Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais, fim da citação. Veteranos do destacamento. Um dos primeiros desdobramentos dos Raiders descreveram suas operações como estando lado a lado com os SEALs e as Forças de Operações Especiais do Exército em operações de ação direta, enquanto mantinham sua própria identidade doutrinária em reconhecimento. Durante a era da guerra global ao terrorismo, a contribuição do Force Recon mudou de uma força tradicional de reconhecimento profundo para algo mais amplo. Coletores de inteligência tática, modeladores do campo de batalha e facilitadores de forças conjuntas que se infiltravam, observavam, coordenavam ataques,
realizavam incursões e armazenavam técnicas especiais de inserção anfíbia sob fogo. Atualmente, o Force Recon segue sendo um recurso essencial de reconhecimento em cada força expedicionária de fuzileiros navais. Composto por 3 companhias ativas, primeira, segunda e terceira de reconhecimento de força e uma reserva na 4ª Recon, essas companhias atuam sob o comando da Força Expedicionária de Fuzileiros Navais e não do Comando de Operações Especiais, realizando reconhecimento anfíbio e terrestre, vigilância, modelagem do campo de batalha e incursões limitadas em apoio às forças-tarefa aéreo-terrestres dos fuzileiros navais e forças conjuntas. No início de 2025, havia mais de 2.000 fuzileiros de reconhecimento em serviço ativo, um aumento em relação aos aproximadamente 500 em 2001, refletindo um renascimento substancial da força das companhias de reconhecimento de força após a redução e reconstituição. O Recon segue apoiando as unidades expedicionárias de fuzileiros navais e a Força Expedicionária, além de fornecer reconhecimento aos regimentos litorâneos dos fuzileiros dos Estados Unidos da América, MLRs, no Indo-Pacífico, sob o conceito Force Design 2030, que traz uma mudança doutrinária para formações de detecção litorânea em múltiplos domínios. Em treinamentos de rotina, por exemplo, no desafio anual de reconhecimento em Camp Pendleton, as equipes provam sua prontidão física, mental e tática através de uma provação de 40 quilômetros, incluindo natação em mar aberto, tarefas com armas, navegação e percursos de obstáculos. Esses eventos incorporam o espírito rápido, silencioso e letal celebrado pela comunidade de reconhecimento. Operações modernas notáveis revelam a relevância contínua da força de reconhecimento. Em fevereiro de 2025, o 1º Batalhão de Reconhecimento realizou manobras com o 3º Regimento Litoral de Fuzileiros Navais nas Filipinas, integrando o reconhecimento anfíbio de pequenas unidades, sistemas aéreos não tripulados e observação terrestre em apoio a operações de baseamento expedicionário e manobras. Equipes inseridas por Osprey e veículos MRZR coletaram dados em tempo real para orientar decisões em nível de comando, um exemplo clássico de modelagem do campo de batalha nos dias de hoje. A reputação do reconhecimento de força nos círculos militares segue excelente e por vezes controversa. Apesar do respeito por suas técnicas de reconhecimento e inserção anfíbia, a unidade costuma ser comparada às do Special Operations Command. Eles treinam em um nível próximo ao das Forças de Operações Especiais, mas permanecem sob o controle do Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais, o que, em última análise, limita seu emprego em missões conjuntas de ação direta de alto nível. A liderança dos fuzileiros navais às vezes lamentou que o corpo não tenha um recurso próprio no Special Operations Command, como o Ranger ou Delta. Esse posicionamento único permite ao Force Recon apoiar diretamente o comandante do Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais em operações litorâneas e terrestres austeras. Culturalmente, o Force Recon inspirou inúmeras representações em livros, documentários e videogames, destacando o mistério em torno de suas missões secretas e de alto risco. Dentro dos círculos militares, eles são frequentemente considerados a força de reconhecimento marítimo não reconhecida, capaz de infiltração furtiva e de moldar o campo de batalha sem o alarde institucional das unidades do Special Operations Command. A influência do Force Recon também ressoa além do próprio corpo. As unidades anfíbias e de reconhecimento especial de outras nações buscam na doutrina, seleção e treinamento do Force Recon padrões de referência, especialmente em reconhecimento litorâneo, inserção High Altitude Low Opening e High Altitude High Opening e Expertise in Visit, Board, Search and Seizure, and suas técnicas foram adotadas por forças especiais estrangeiras e forças regionais aliadas. O Force Recon de hoje se destaca como um híbrido, um grupo de reconhecimento em nível de corpo expedicionário de fuzileiros navais capaz de infiltração profunda, vigilância, instalação de sensores e ação direta limitada, moldado por quase 7 décadas de doutrina em constante evolução.
Seu legado como scouts dos fuzileiros navais e facilitadores no campo de batalha continua forte até os dias de hoje. Pequenos, silenciosos, precisos e ancorados no ethos de serem os primeiros a se infiltrar para moldar o terreno informacional, muitas vezes sendo os últimos a sair após permitir que outros lutem. A trajetória do Force Recon se estende desde os inícios clandestinos na Guerra Fria, passando pelos desafios do Vietnã, pelos desertos do Iraque e pelas montanhas do Afeganistão, evoluindo o tempo todo para uma unidade definida por furtividade, precisão e impacto estratégico. Começando como um pequeno grupo de infiltrações dos primeiros Pathfinders, tornaram-se essenciais para operações especiais conjuntas e a doutrina expedicionária dos fuzileiros navais. Mesmo com a ascensão da MARSOC, o Force Recon resistiu, renasceu, mostrou resiliência e foi reorientado sob o comando dos Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais como uma força de reconhecimento distinta. Atualmente, em cada Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, o Force Recon realiza missões de reconhecimento profundo, posicionamento de sensores e modelagem do campo de batalha. Suas operações verdes, observação encoberta, reconhecimento anfíbio e avaliações de danos continuam sendo a base de seu conjunto de missões, enquanto tarefas negras, como incursões de ação direta limitadas ou Visit, Board, Search and Seizure, continuam complementando sua missão principal. Dentro dos círculos militares, o Force Recon mantém a reputação de excelência em técnicas de reconhecimento de elite e expertise em inserção anfíbia. Embora comparações com unidades do Special Operations Command continuem sendo um ponto de debate institucional, os fuzileiros de reconhecimento são universalmente respeitados por operarem de forma furtiva com apoio mínimo, mas mantendo independência sob o comando do Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais. Em essência, o Force Recon exemplifica o ethos duradouro de ser o primeiro a entrar e o último a sair. Por quase 7 décadas, atuaram como batedores secretos, coletando inteligência tática e moldando o campo de batalha marítimo. Eles chegam cedo para mapear terrenos hostis, instalam sensores, dão apoio de fogo e depois recuam para as sombras. Eles não são os mais barulhentos do grupo, mas quando a missão exige silêncio, precisão e nervos de aço, o reconhecimento de força responde primeiro e resiste até o fim.